Quais são as grandes inquietações que surgem nestes tempos que os casais, que as pessoas dirigem e que dizem nos consultórios? O que é que mais te está a chegar ao consultório e vos está a chegar ao consultório? Eu diria que, de uma maneira geral, em relação aos casais, a grande mudança, e dessa conversa que tivemos, é uma abertura também maior para as relações não monogâmicas. E era aqui que falávamos da verdade. Ou seja, as pessoas mais novas decidiram que não querem viver a mentira que assistiram muitos pais a viver. Porque isso acontecia só que no silêncio. Chamava-se inclusivamente a monogamia social. E é muito interessante que os casais atuais estão obcecados com a verdade. Obcecados com a verdade. Eu tenho que contar tudo e tenho que saber tudo. E se eu contar tudo, ele ou ela também tem que me contar tudo. E para eu ter a certeza do que se passa, eu vou espreitar o telemóvel ou vou eventualmente persegui-la, não é? Ora, é preciso dizer que nos casais há muitos segredos e há muitas coisas que não devem ser partilhadas. O erotismo é fundamental em todas as fases da relação amorosa. Em todas as idades também? Em todas as idades. No outro dia estive com um jovem de 17 anos que estava muito inquieto porque tinha descoberto que os avós tinham relações sexuais, não é? E o erotismo é exatamente aquilo que pode salvar a falta de desejo. Se a pessoa quiser ter encontro e um encontro erótico, precisa de tempo e precisa de vontade. Está na forma como poisas a beleza das pequenas coisas. O estuário que há no peito reconhece o que é direito. Desvio-me de coisas chatas, já não tenho tempo. A conciliação demora, eu quero o dia lento. Eu quero o dia lento. Quero o dia lento. Ter na gentileza companhia, cabem todos nessa travessia. Fala leve que é delicadeza, também se senta à nossa mesa. E ela vem daquele mundo estranho. Contam mais as palavras bonitas. É nesse encontro que começa o ganho. No entretanto das palavras ditas. Somos um sopro, somos só visitas. Somos um sopro, somos só visitas. E essa é a beleza das pequenas coisas. E essa é a beleza das pequenas coisas. E essa é a beleza das pequenas coisas. Desvia-me de coisas chatas, já não tenho tempo. A conciliação demora, eu quero o dia lento. Quanto contentamento há na beleza das pequenas coisas. A beleza das pequenas coisas. Na beleza das pequenas coisas. Na beleza das pequenas coisas. Na beleza das pequenas coisas. Nas 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 pequenas coisas.
uma conversa com Bernardo Mendonça. Obrigado, Cátia. Obrigado, Sérgio. Olá, boa tarde. Olá a todas as pessoas presentes e a quem nos escuta neste episódio especial ao vivo, na terceira edição do Podfest, o Festival de Podcasts do Expresso, que se realiza mais uma vez no auditório da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa. Acabámos de ouvir o novo, lindo, belíssimo genérico da Garota Não, a quem muito agradeço por esta maravilhosa canção original e por esta atuação ao vivo, aqui também acompanhada pelo músico Sérgio Mendes, seu companheiro de estrada. Uma versão nova que sucede a outro lindo genérico da Márcia, que nos últimos anos deu arranque às conversas deste podcast, que conduzo há 10 anos no Expresso. Éramos tão novos, lembram-se? 10 anos. 10 anos é muita fruta, são 10 anos de conversas longas, com centenas e centenas de convidados e convidadas incríveis, neste que é o primeiro podcast nativo do Expresso, que abriu caminho para que muitos outros formatos áudio se afirmassem não só no Expresso, como na SIC Notícias ou na SIC, com as mais variadas temáticas e informações, prontos para serem escutados à distância de um clique. Aproveito assim para agradecer ao Ricardo Costa pela arrojada aposta em 2015 e para dar os parabéns à direção atual do Expresso e à equipa da Joana Beleza, ou como se diz, quero mandar um grande props aos sonoplastas, jornalistas, colaboradores, pelo trabalho de excelência que têm feito nestes espaços de liberdade e que agora já conta com este festival terceiro ano, caramba, e que passou a marcar o mês de janeiro a incluir alguns dos podcasts mais ouvidos do país. É coisa séria, minha gente. Mas falemos de outros assuntos tão ou mais sérios que andam na nossa cabeça. Mal entramos em 2026 e já estamos tomados por grandes inquietações nacionais e mundiais. Muitas delas bastante preocupantes e ansiogénicas que poderão, talvez, aumentar a procura de terapia na área da saúde mental. Será? É o que vamos saber. Do outro lado do oceano, a América de Trump continua a mostrar-nos como uma das maiores democracias do mundo pode rapidamente mudar a sua face e passar a ser instigadora de ódio, preconceito, medo, divisão, perseguição, terror, corrupção e guerra. Uma realidade que merece a reflexão de todas e todos nós. Por cá o país está prestes a eleger um novo Presidente da República, a maior figura do Estado português. E depois de uma primeira volta com resultados algo surpreendentes, a população volta a ser chamada às urnas para escolher entre dois candidatos, António José Seguro e André Ventura. No momento em que o país volta a discutir os seus valores e se divide entre a tentação fácil da mentira e a complexidade dos factos e da verdade, entre o reacionarismo e o progressismo, entre o preconceito e a diversidade, remexendo nas feridas, fantasmas e armários, sugiro que durante a próxima hora deitemos o país no divã para percebermos alguns dos paradigmas destes tempos e esclarecermos os maiores medos, equívocos, culpas, essa palavra, não é? Violências ou armadilhas que persistem na sociedade e na intimidade e que, por vezes, se fazem sentir na hora de votar. 52 anos depois do 25 de Abril, a forma como as pessoas vivem por cá as suas relações, o seu corpo, o seu desejo, a sua identidade e saúde sexual está a sofrer sérios retrocessos com estes novos radicalismos e contextos políticos e sociais. Ou como canta a Garota Não na canção A Zé Mário Branco, liberdade, querida liberdade, o nosso chão tem sonhos e vontade. Como anda o erotismo e o prazer neste país? É o que vou perguntar aos meus dois convidados, duas sumidades na matéria, que me vão ajudar neste ambicioso exercício de deitar o país no divã. E passo a apresentá-los. Gabriela Moita, psicóloga clínica, psicoterapeuta, terapeuta sexual e de casal e psicodramatista, que há mais de 30 anos se dedica a refletir e a investigar sobre a forma como nos relacionamos com os outros e suas questões de identidade e género. Tenho também Daniel Sampaio, psiquiatra e escritor português, pioneiro na introdução da terapia familiar em Portugal e que se destacou no tratamento de jovens em risco. Com mais de 2 dezenas de livros, acaba de publicar Um Amor que Não Se Diz, a vida privada de Luís e de Guilherme pela Caminho. Dito isto, vamos à conversa. Olá, Gabriela Moita e Daniel Sampaio. Bem-vindos ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Vamos deitar o país no divã? Estão preparados? Bora!
O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Então, deitemos o país no divã. 52 anos depois do 25 de Abril, a forma como as pessoas vivem por cá, as suas relações, o corpo, o desejo, a identidade, a sexualidade, está a sofrer sérios e crescentes retrocessos com estes novos radicalismos, com esta conjuntura social. Lanço a pergunta a vocês. Quem quer começar? A Gabriela? Gabriela. Bom, pode ser. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. É um enorme prazer estar aqui, contigo em primeiro lugar, com o Daniel Sampaio em conjunto e, obviamente, com todas as pessoas que nos estão a ouvir. Relativamente à pergunta, houve muitas mudanças excepcionais e mudanças essas que permitiram, provavelmente, descentrar o centro, ou seja, como dizia Emily Dickinson, criar a circunferência e sair um pouco do ponto da circunferência. E o país abriu, permitiu, integrou, para o que isto tem de positivo e de negativo, no sentido até em que integrar é também controlar, muitas pessoas que viviam nas margens. E estou a pensar relativamente à sexualidade, às questões das identidades, como acabaste de referir, às diferentes formas de viver a sexualidade, de viver o bom humor, de viver os relacionamentos, de viver a família. E, pelos vistos, isto não só em Portugal, no mundo também houve esta transformação, isto assustou. Assustou perceber que as margens já não são margem e que o centro se amplia e também deixa de ter um centro tão redondo, porque ele amplia e, portanto, margem e centro confundem-se um pouco. Isto permite que mais pessoas possam fazer as suas escolhas sem serem agredidos. E estou a falar da agressão, não só do bullying nas escolas, não só da agressão dos amigos, mas da morte. Sabemos que muitas pessoas, ao longo de séculos e hoje, em Portugal, são mortas porque sentem de uma maneira diferente, porque pensam de uma maneira diferente, e vimos nas últimas notícias, felizmente a Justiça está a fazer alguma coisa, infelizmente soube-se do número de pessoas que, porque existem pessoas que vivem e sentem de uma maneira diferente, querem ser por estes grupos mortas, exterminadas. E, portanto, isto é muito grave. Felizmente vemos a ação sobre isto e vemos que estas pessoas estão a ser perseguidas. Ou seja, a perseguição dos perseguidores é uma coisa que pode ser importante. Gabriela, eu estou-me a lembrar de Jorge Sampaio, está aqui o Daniel, que dizia: a solidariedade não é uma escolha, deveria ser uma obrigação. E, de facto, é de solidariedade que falamos quando permitimos a vida a todos, quando permitimos a escolha a todos. E a escolha é diferente da nossa. Só há uma escolha que não pode ser permitida, é a escolha de matar os outros. Tu já afirmaste que a diversidade é a normalidade. Porquê é que a diversidade assusta tanto? A diversidade permite questionar mais, permite perguntar-nos, leva a que nos situemos e talvez nos obrigue a pensar. Assusta a muitas pessoas e a muitas orientações ideológicas fazer escolhas. Fazer escolhas é um susto. Eu lembro-me de uma mãe de uma criança já pré-adolescente, 14, 15 anos, que dizia: isto agora é um susto, porque havendo tantas pessoas a viverem a vida de tanta maneira, que não é uma coisa de agora, obviamente as pessoas sempre viveram a vida à sua maneira, sem ser tão visível, o meu filho, no caso era um filho, vai ter que escolher. E isto é um susto. É como a liberdade de escolha. A liberdade de escolha. É como se isso assustasse e não fosse possível. Caramba, estamos neste tempo, continuando a deitar o país no divã, Daniel Sampaio. Pego a coisa ao contrário, continuando a falar disto. A sociedade portuguesa nunca esteve tão avançada nos valores, na vivência, ou estamos a viver sérios retrocessos? Bem, eu este ano completo 50 anos de psiquiatra. Terminei a minha especialidade em 76, então são 50 anos de prática clínica. Um bocadinho menos que o 25 de Abril, que foi 74. É bom não esquecer essa data. A transformação da sociedade portuguesa nestes últimos 50 anos foi muito grande.
Depois da Revolução, houve grandes mudanças, como todos sabemos, mas depois houve uma mudança muito significativa nos anos 90, que foi a internet. A internet modificou completamente para bem os nossos relacionamentos, na capacidade que temos de recolher e acolher a diversidade, como dizia a Gabriela, depois pela capacidade que nós temos de comunicar, mas ao mesmo tempo permitiu uma coisa que nos deve fazer pensar, que é a possibilidade de todos nós sermos autores, todos nós podemos ter a nossa voz, podemos escrever, mas temos que ter atenção que podemos escrever uma obra-prima, podemos escrever o bem ou podemos escrever o mal. E um dos grandes desafios da sociedade atual é que o bem está a ser muitas vezes apagado pelo mal. A mim o que me interessa sobretudo, uma vez perguntaram-me o que é que eu tinha ido para a psiquiatria, eu sempre pensei em ir para a psiquiatria, fui para a medicina, porque a psicologia está a dar os primeiros passos nessa altura, portanto podia ter sido psicólogo, fui para a psiquiatria, tinha um pai médico, e fui para a psiquiatria para tentar compreender o amor e a guerra. E então, compreendeu? Não compreendi, mas continuo a estudar. Interessa-me sobretudo estudar o amor, porque o amor está, em princípio, do lado do bem. É a proximidade do outro, é o reconhecimento do outro, é poder nos aproximar do outro. E o que me inquieta neste momento é que os relacionamentos amorosos, está aqui muita gente nova e por isso é bom pensarmos, não é que os relacionamentos amorosos dos velhos não sejam importantes, que são, mas os novos têm uma capacidade de transformação maior. E o que se passa neste momento nos relacionamentos das pessoas novas é que, eu tenho que dizer isto com alguma preocupação, é que há muita violência. Isso faz-nos pensar, porque nós temos jovens que começam a namorar na adolescência e começam muitas vezes a exprimir mensagens de ódio, também mensagens amorosas. É mais fácil exprimir amor do que dizer às pessoas, dizer a uma pessoa que se ama face a face, mas ao mesmo tempo que se exprimem mensagens de amor, exprimem mensagens de ódio. E a violência no namoro está completamente na base da violência doméstica, que é uma questão que a Gabriela já aflorou e que é extremamente importante. Portanto, nós temos que pensar como é que nos relacionamos e pensar que há muitas vezes obsessões românticas que são muito opressoras da liberdade de cada um. Obsessões românticas. Falou das redes sociais, falou desta era que aproxima eventualmente as pessoas, mas também que viraliza o algoritmo, ideias, que propaga ideias. Entre os jovens sabe-se que propaga ideias muito machistas, fala-se agora da masculinidade tóxica, os incels, a violência de género também é muito propagada na internet. A internet é um grande eco. Talvez deste retrocesso também, não? Sim, a obsessão romântica é muito interessante porque as pessoas esquecem-se que o cérebro não despega completamente. Por exemplo, imaginemos um casal e é exatamente igual no casal do mesmo sexo do casal de sexo diferente. Há ainda muita confusão acerca disso, que as pessoas, dois homens que se amam diferentemente de uma forma, se for um homem ou uma mulher, portanto, ainda há muito heterossexismo, heteronormatividade. Preconceitos, que temos que lutar contra isso. Mas o ponto importante é que, por exemplo, se nós imaginarmos uma ruptura amorosa, que acontece, todos nós tivemos rupturas amorosas, espero eu, não é? E êxitos amorosos, mas quando vamos supor um casal jovem que tem uma ruptura amorosa, o que se passa neste momento, isso é preocupante, é que a ruptura muitas vezes se transforma numa obsessão. E porquê? Porque as mensagens sucessivas, a pesquisa do que é que o ex estará a fazer através do Instagram, as mensagens de tentativa de recuperar a relação ou o ódio que se exprime numa mensagem, vai fazer com que o cérebro continue ligado. Isto é um mecanismo biológico que as pessoas têm que conhecer. Porque um cérebro apaixonado nós temos várias coisas. Em primeiro lugar, temos diminuição da nossa crítica. Há uma zona do cérebro que se chama córtex pré-frontal, que tem a ver com o controle dos impulsos. E quando nós estamos apaixonados, essa parte do cérebro altera-se e, portanto, somos mais impulsivos, mais adolescentes. Depois há o cérebro da dopamina, das hormonas, que faz fazer o estado apaixonado, e depois há um reativar das memórias a nível do cérebro, e por isso é que nós nos recordamos constantemente da pessoa amada, e quando vamos para a rua e encontramos uma pessoa parecida, pensamos que é o nosso objeto de amor. Isto é o cérebro apaixonado.
Mas o cérebro em ruptura não tem a possibilidade de desligar completamente. E, portanto, quando nós temos uma pessoa que não aceita a sua ruptura e continua em contacto com o seu objeto de amor, nós vamos ter uma obsessão romântica. E o que eu tenho encontrado na clínica, eu tenho encontrado quando vou às escolas, porque já não vou muito às escolas devido à minha idade, mas ainda vou a alguma coisa, são estas obsessões, é a preocupação com a ruptura e o que é que se passa com o ex. Obsessão romântica, isto não é exclusivo de um género, certamente, mas há aqui a questão cultural. A ideia da mulher, da namorada como propriedade, não é? E aqui voltamos aos novos machismos, aos eternos machismos, que geram violências, não é? Grandes violências, não é? E feminicídios. Não é? Claro que sim, vejo com preocupação. Eu devo dizer que eu sou muito otimista, porque os psiquiatras são as últimas pessoas que podem ser pessimistas. Os psiquiatras ficam deprimidos e pessimistas, fica tudo muito pior, não é? Não é que os psiquiatras sejam tão importantes como isso, mas é bom que o psiquiatra e o psicólogo sejam otimistas. Ora bem, o que se passa muitas vezes é que os valores que são transmitidos parecem ao recuo daquilo que se conquistou no século XX. Ao recuo. Porque é a emancipação da mulher, a geração da minha mulher, quando nós tivemos o primeiro filho, não havia licença para ela estar em casa, ela era médica, teve a criança e teve que ir logo trabalhar, não havia licença de maternidade. Estamos a falar nos anos 70, no início dos anos 70, a capacidade que as mulheres tiveram de lutar por si próprias e conquistar algum terreno que não tinham anteriormente, tudo isso está em causa neste momento. As conquistas das minorias sexuais, que foram importantíssimas no século XX e no início do século XXI, em Portugal, 2010, com o casamento das pessoas do mesmo sexo, nós verificamos que esses valores que foram conquistados podem estar a ser perdidos. Gabriela, passo a bola sobre isto, não querendo perder a bola e trazendo aqui esta ideia dos novos radicalismos. É que lança tantas bolas que... Não, isto é malabarismo, chama-se malabarismo. Da conversa, estes radicalismos que estão a entrar, pergunto eu, na esfera íntima e relacional de muita gente, ou seja, e esta ideia difundida por uma certa direita radical, do Deus, Pátria e Família, contagia a forma como nos estamos a relacionar? Bem, eu diria que, sem dúvida nenhuma, por aquilo que vamos assistindo e pelo que a Daniela acabou de falar, e eu, pegando na tua bola e na bola do Daniel, diria que esta questão do amor é extremamente importante. E não, eu talvez abrisse um pouco o amor, não ao amor só na conjugalidade, mas ao amor em relação às pessoas. E depois podemos, a partir daqui também, para ir para o conceito de família. E o que é isto de família? É só família de sangue? Ou são as constelações de pessoas que cada um de nós consegue encontrar e a isso chama família? Mas em relação ao amor, e podemos dizer, e o Daniel falava nisso, nesta parte biológica da emoção, as emoções também são sociais. E ligada à ideia de amor, todos estes sentimentos biológicos, está associada estão associadas um conjunto de comportamentos ou expectativas que fazem mal. Eu diria que este conceito precisa de ser trabalhado. Por exemplo, se me amas, não olhas para outra pessoa. Se me amas, só gostarás de fazer tudo comigo. Quem ama não vai ao cinema sozinho. Estou a falar de coisas banais. Quem ama mostra as mensagens. Quem ama mostra as mensagens. E agora vamos por aí adiante. E não sai sozinha. O que leva às agressões. E esta é a parte social da emoção. O amor já é uma emoção muito difícil neste sentido de ligação, de quase inevitabilidade, da vontade, eu vou dizer assim, um bocadinho obsessiva de estar com o outro, não é? É como se sem o outro, e sobretudo quando passamos para outros níveis de amor, aquilo que podemos chamar paixão, sem a outra pessoa parece que não vivo ou não respiro. Não é? E são grandes equívocos que estão aí relacionados com o amor, sobretudo ensinados. Sobretudo esta parte social. Eu diria que houve um enorme aproveitamento, há alguns estudos sobre isto, mas eu penso que ainda há muito para estudar, em relação ao aproveitamento social que foi feito exatamente a partir destas emoções para se poder fazer um controle social maior. Eu às vezes olho para a ideia que nós temos do que é o amor e parece-me um jogo de futebol, no sentido do quem é que vai defender quem e quem é que esconde quem e quem é que não deixa fazer o que é ao outro. E é como se
a sociedade conseguisse fazer um determinado tipo de controle a partir destas duas pessoas. E há uma novos controla a outra. árbitros para esse jogo, é isso? Não sei se há novos árbitros no sentido... Não sei se há novos árbitros. Eu diria que as novas regras do jogo estão a retroceder e estão a ser cada vez mais agressivas. No sentido em que, falaste nos Intel, Os Incel, Incel, não é? Nunca sei exatamente dizer a palavra. Que é uma ideia absolutamente hedionda, como se houvesse uma obrigação, neste caso específico, das mulheres ou das raparigas gostarem dos rapazes ou gostarem daquela pessoa que diz gostar deste X ou Y, não é? Da pessoa que está à sua frente, da rapariga. Como se as raparigas não tivessem o direito de dizer não. Isto também tem a ver com uma forma como se foram organizando as relações. Os incel, estamos a falar especificamente das relações heterossexuais, mas até que ponto é que isto também não está a contaminar as relações entre pessoas do mesmo sexo? E infelizmente contamina. Há grupos de pessoas não normativas, não heteronormativas, que tendem a renegar todo o tipo de constituição, digamos, este mapa de como as relações se devem organizar, e querem destruir isto, criando exatamente relações muito mais saudáveis, no sentido em que o saudável corresponde àquilo que cada pessoa e cada par, ou cada grupo, se vai sentindo melhor, sem que isto, obviamente, ofenda os outros. E esta é uma das grandes questões atuais. É não perceber que as escolhas individuais não são contra a comunidade. É chegarmos a um ponto em que vamos conseguir integrar o comunitário e o individual. E o individual não questionar o comunitário, nem o comunitário questionar o individual. Penso que é o lugar onde chegaremos, é aquilo que eu considero que nós devemos promover, é aquilo que as democracias, de uma forma geral, pretenderam desenvolver. O problema é que, como na democracia, a palavra, eu não vou dizer tolerância, vou dizer solidariedade, exatamente, é a palavra-chave, é difícil ser solidário com alguém que não é. E este é o problema atual. E uma das questões sempre a desconstruir, e convoco-os a ambos, é o que é normal. Não é? Imagino que é uma das questões que chega ao vosso consultório. Está aqui muita gente a assistir a esta conversa e muitas estarão a escutar mais tarde, e todas muito diferentes. Não existe ninguém igual a ninguém no erotismo, no desejo, se olharmos no detalhe, não é? Portanto, o normal é sermos todos diferentes. E isto não é tão percebido assim, não é? As normas parece que nos querem empurrar porque o desejo, o erotismo, a forma de nos relacionarmos continua a ser direcionado de uma forma mais estereotipada, não? Sim, a psiquiatria teve alguma responsabilidade nisso, porque quando a psiquiatria tende a considerar doença certos comportamentos que fogem à maioria. E a história da homossexualidade, por exemplo, é uma história exemplar sobre isso, porque a psiquiatria considerou a homossexualidade uma doença até os anos 80. Parece que foi há muito tempo, mas foi há muito pouco tempo em termos das histórias das ideias. E as últimas classificações da psiquiatria tendem a pôr um rótulo de diagnóstico em situações que são situações comportamentais e que são fases de transição da vida das pessoas. Portanto, temos de ter muito cuidado com o que é normal e o que é patológico. Por exemplo, na adolescência, que é a minha área de trabalho, é preciso dizer que a maioria dos jovens não têm doença mental, ao contrário do que se diz. E há a ideia que todos os adolescentes têm muitos problemas, não é assim? Alguns têm, e graves, e estão a aumentar. O que é muito interessante é que os problemas de saúde mental dos adolescentes se estão a agravar por várias razões, uma delas claramente pelo uso dos telemóveis e das redes sociais. Excesso de uso, consumo excessivo e dependência, que são coisas diferentes. E, portanto, sabemos que, sobretudo, a geração que nasceu depois de 2010 e que teve contacto com o smartphone desde o início, que tem agora 15 a 6 anos, essa geração é sujeita, desde bebé, a um estímulo importantíssimo sobre o seu cérebro, porque há pais que dão os telemóveis aos seus filhos bebés, e, portanto, toda essa dependência que se vai criando é lesiva de várias coisas. Por exemplo, da atenção, nós temos cada vez jovens com menos atenção, não quer dizer que tenham que fazer medicação, cá estamos. Nós temos jovens com pouca atenção, mas não têm hiperatividade com déficit de atenção, que é uma doença.
Ora, claramente temos uma geração, a partir de 2010, com menos atenção. Temos uma geração que não faz exercício físico e que fica em casa e que se passa uma coisa importantíssima em termos de desenvolvimento, é que não sabem utilizar o seu próprio corpo. Pois iniciam-se sexualmente mais tarde? Iniciam-se sexualmente mais tarde, mas não só isso. Têm excesso de peso, não sabem correr, professores de educação física me dizem na escola que tropeçam nas próprias pernas quando os professores dizem para eles correr. Portanto, estamos de facto, e temos que estar atentos a isso, a criar uma geração muito sedentária. E não é só isso, sedentária e pouco crítica, porque o cérebro é de tal modo estimulado e as mensagens são tantas que não se faz uma síntese. E daí serem muito permeáveis às mensagens veiculadas nas redes sociais e que algumas forças políticas usam. Exatamente. Não é? É claro que nós não podemos criticar a internet, porque a internet é essencial às nossas vidas hoje em dia. Mas temos que, desde muito cedo, na educação dos mais novos, agora, felizmente, já existem movimentos a nível do Parlamento Europeu, da Austrália, de outros países que estão a proibir as redes sociais a partir antes dos 15, 16 anos. A França também está nesse movimento. Claro que isso é um movimento importante, com o qual eu estou de acordo, mas se não ganharmos também a batalha da educação e dos pais, não vamos promover grandes alterações, porque vai haver sempre maneira dos jovens entrarem nas redes sociais se não tiverem uma posição deles próprios, que é veiculada desde a infância pelos seus pais, a dizer que a internet tem que ser usada com parcimónia, com regras. Envolve literacia, não é? Não só dos jovens e dos pais. Desde muito cedo, porque isso não se... É outra coisa que é importante dizer-me, isso não se joga na adolescência, joga-se na infância. Porque na adolescência já é muito mais difícil alterarmos esses comportamentos. Tem que ser justamente na infância, através da educação para o brincar na rua. Eu tive uma experiência importantíssima para mim, é que passei a infância num jardim, uma pequena quinta que nós tínhamos em Sintra, e portanto brinquei na rua e subia às árvores e esfolava os joelhos. Mas não é do tempo da internet, a sua infância. Mas não sou do tempo da internet, exatamente. E portanto, mas nós temos que cultivar cada vez mais que as crianças saiam e que brinquem na rua, não naqueles parques horríveis que existem espalhados pela cidade e que as crianças sobem uma escadinha e depois rapidamente largam. Mas o contacto com a natureza, porquê? Porque o corpo é essencial nas nossas vidas. E se nós não sabemos jogar o nosso corpo, em primeiro lugar, connosco próprios, o que é que nós sentimos e como é que nós vamos responder àquilo que o nosso corpo nos diz, mas depois o nosso corpo em interação com os outros, na escola primária e depois, sobretudo, na adolescência, quando o corpo se erotiza e se torna diferente. Pois, a internet como retirar as pessoas do seu corpo, não é? Porque torna-se tudo muito virtual, não é, Daniel? Sim, há coisas muito interessantes. Por exemplo, as crianças são completamente educadas para não falar com um estranho na rua. Quando nós nos dirigimos a uma criança, a criança foge de nós, porque tem aquela coisa que os pais dizem: atenção, não fales ao estrangeiro, ou a um estranho, não recebas rebuçados, afasta-te, etc. Mas essas mesmas crianças contactam com estranhos na internet. Pois. Porquê? Porque não foram educadas em perceber como é que devem utilizar a internet. Isso é uma batalha fundamental e é, mais uma vez, uma batalha da educação. Pois. Eu queria perguntar a ambos, e dirigindo agora à Gabriela, uma pergunta clássica, mas que eventualmente a resposta vai se alterando, ou não, que é: quais são as grandes inquietações que surgem nestes tempos que os casais, que as pessoas dirigem e que dizem nos consultórios? A última vez que falámos, Gabriela, falaste-me que há uma nova relação com a verdade. Fala-me disso. Nem sempre dizer a verdade é um valor em si, não é? E que pode ser violento. O que é que mais te está a chegar ao consultório e vos está a chegar ao consultório? Eu diria que, de uma maneira geral, em relação aos casais, a grande mudança, e dessa conversa que tivemos, é uma abertura também maior para as relações não monogâmicas. E era aqui que falávamos da verdade. Ou seja, as pessoas mais novas decidiram que não querem viver a mentira que assistiram muitos pais a viver. Porque isso acontecia só que no silêncio. Chamava-se inclusivamente a monogamia social. Tem um nome. Ou seja, as pessoas afirmam-se monogâmicas, mas sabe-se
entre grupos de pares e, sobretudo, entre os homens, porque entre as mulheres habitualmente não se diz, e os homens dizem e até dizem mais. Era não é? amante, não é? Era qualquer coisa sim. que era não só considerada aceita entre o grupo, mas até valorizada, não é? Quem conseguisse ter mais relações, parece que estamos a falar de um passado muito distante, é um passado, eu julgo que isto ainda acontece muito no Pois, presente. As gerações mais novas que assistiram a pais com grandes problemas devido a este facto não querem fazer isto. E então percebem que muitos assumem-se não monogâmicos no sentido em que sentem outras coisas por outras pessoas. Há algumas pessoas não só sentem como querem passar ao ato, mas não querem fazer isto sem o consentimento dos parceiros e das parceiras. E, portanto, isto é uma das grandes novidades. São os casais aparecerem com esta abertura. E traz inquietações novas, não é? E discussões que vão à terapia, não é? É preciso aprender a lidar com isto. Não é uma questão fácil, mesmo quando os casais querem abrir porque não querem perder a sua relação e há um elemento que diz, pois, mas eu preciso de ir viver isto que estou a viver, eu estou a sentir isto, também não quero perder a relação, mas também não quero perder isto que estou a sentir. Nós não estamos preparados e não fomos educados para esta forma. Lá está. Não é de amor, é de viver o amor e de como devemos organizar. Mais uma vez, é o mapa que nos deram e não aquilo que nós sentimos. Porque, de facto, nós sentimos. E as emoções estão lá. O que fazemos com elas é que é a parte social e aquilo a que fomos ensinados e muitas vezes obrigados. Portanto, esta é uma das grandes novidades. A outra grande questão, e eu penso que mais e mais, é o assumir. Nós vivemos numa cultura em que o sexo é o máximo, o sexo é o melhor que há, o sexo é, enfim, desde há muitos anos, não é? Desde há décadas e se calhar séculos. A palavra sexo vende. Nós formos aos escaparates, quando aparece sexo, em qualquer revista, as pessoas tendem a comprar mais. Portanto, o sexo tem este poder. Mas não é uma coisa que apeteça sempre. E a falta de desejo sexual, que às vezes é temporária, tem a ver com épocas da vida, pode ser mais ou menos longa, não é muitas vezes simultânea, e este é um grande susto para os casais. E muitas vezes uma ideia de que vem em conjunto com esta, que a falta de desejo é uma coisa dos mais velhos, o que é um absoluto, enfim, eu diria disparate, porque não há uma ligação direta. Podemos perceber que às vezes isto acontece assim, mas há muitas razões para isso acontecer. Não tem a ver diretamente com a idade. Pode ser há o stress, o cansaço, e de uma relação rotina, que já está muito mais vivida. E claro que em fases mais estimulantes, provavelmente, e em fases onde é que a sexualidade é mais rica? Na incerteza. Nós sabemos que nos estados de paixão as pessoas vivem uma sexualidade como nunca viveram. Porquê? E a paixão tem esta característica fortíssima. Tudo é incerto e eu posso construir a ideia do outro como eu quero. Portanto, tudo também é fantasiado. Não se conhece, espera-se e fantasia-se. Ora, quando se fantasia, pode-se fantasiar tudo, inclusivamente o desejo, inclusivamente o prazer. E, portanto, ele é realmente muito grande. Quando as relações passam uma certa cotidianeidade, a falta, já não há tanta incerteza. Também é difícil ter um desejo tão forte como existia no início de uma relação. A chama desce. Pode descer ou não é uma regra, não é? Mas pode descer e não tem que ser um susto. E só há problema no casal quando as pessoas sentirem que é um problema. Quando pelo menos uma das pessoas sentir isso, não é? E muitas vezes sente porque não devia ser assim. O que é normal? O que é esperado? O que é normal, esperado? Já agora eu pegava nisto. Então é muito interessante, porque se nós quisermos ir para trás, e o Daniel já trouxe a questão da psiquiatria e da psicologia e do normal versus patológico, mas eu diria que para o momento atual também interessa pensar nisto. Platão dizia, o que é normal? É aquilo que as leis sociais dizem. Isto é o normal. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, o que é que diziam? Normal são as leis de Deus. Portanto, a outra coisa normal é aquilo que está na natureza. E depois serve para umas coisas e não para outras. Pois. Eu lembro-me do Albino Aroso que dizia brilhantemente, quando se usava esta questão de usar contraceptivo não é normal, ele dizia, desculpe, em casa tem luz elétrica? Não é normal. Costuma usar roupa? Não é normal. Ou seja, isto não vem connosco no nosso corpo, não é? Portanto, isto só acrescentar aqui esta utilização da palavra normal em muitos contextos e, sobretudo, para controlar um tipo de pensamento que se pretende que seja único. Que é diferente um pouco da medicina, quando o patológico é aquilo que
não está a permitir ao sujeito viver com todas as suas potencialidades, e sobretudo em saúde mental. Não é? Queria falar de erotismo. Eu gostava de comentar alguma coisa que a Gabriela disse. E queria ligar com o erotismo, porque, as paixões parece que andam sozinhas, não é? Mas o erotismo nas relações de longo termo ou de médio termo, parece que às vezes fica em baixo. Pergunto-se nestes tempos e nas pessoas e nos casais que vão conhecendo, o erotismo vai estando em baixa e se isso compromete o prazer ou não? Antes de responder a essa pergunta, queria falar sobre a verdade dos casais. Pois. Porque um dos mitos atuais dos casais que procuram terapia, eu faço muita terapia de casal há muitos anos, foi a nossa sociedade que introduziu a terapia de casal e familiar em Portugal, a Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar, e é muito interessante que os casais atuais estão obcecados com a verdade. Obcecados com a verdade. Eu tenho que contar tudo e tenho que saber tudo. E se eu contar tudo, ele ou ela também tem que me contar tudo. E para eu ter a certeza do que se passa, eu vou espreitar o telemóvel ou vou eventualmente persegui-la, não é? Ora, é preciso dizer que nos casais há muitos segredos e há muitas coisas que não devem ser partilhadas. São coisas dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, e não é bom partilhar tudo aquilo que sentimos com a pessoa que está ao nosso lado, porque isso pode inquietar a pessoa ao nosso lado. Isso não estou a defender a mentira, a disseminação. Sim, estou a dizer que é preciso restringir à pessoa que está connosco alguma informação sobre aquilo que estamos a sentir. Qual é a linha? Porque é uma linha... A linha é difícil de traçar. Sim. Mas o guia da linha é qual é o impacto que aquilo que vou dizer vai causar no outro. E para que serve? Agora surge aquela ideia, eventualmente muita gente está a pensar com um pequeno caso que uma das pessoas do casal teve de forma errante, isso deve ser partilhado ou não? O desejo, fantasiar com alguém, deve ser partilhado ou não? A questão do que se conta ou não se conta não se pode generalizar. Eu não tenho resposta para essa pergunta. O que eu posso dizer é que algumas revelações do que se passaram, coisas mais íntimas que se passaram na cabeça de um e que foram transmitidas ao outro, têm um impacto negativo muito grande. Portanto, aquilo que nós devemos dizer é: eu tenho esta possível revelação, se eu contar o que é que vai acontecer, se eu não contar o que é que vai acontecer. Portanto, temos que ajudar as pessoas a fazer essa reflexão. Outra coisa muito importante nas relações mais prolongadas, penso que a Gabriela concorda que a monogamia é uma construção social, não é? Nós não somos à partida monogâmicos. Precisamos de ter essa construção social para proteger os filhos e para proteger a família, mas é muito importante dizer que numa relação relativamente prolongada, que agora não há muitas, mas há algumas, as pessoas passam por crises. Eu costumo dizer aos casais que aparecem no meu consultório e que dizem deixámos de nos amar, o que eles estão a dizer é que deixaram de estar apaixonados um pelo outro. E a paixão é, por definição, um estado temporário. Até do ponto de vista biológico, porque o cérebro não aguenta a intensidade que é o estado de paixão. Então a arte é saber transformar isso em amor. Portanto, muitas vezes eu digo, não, vocês não começaram a amar-se, porque já não estão apaixonados, o que é perfeitamente natural, já estão há algum tempo juntos, mas não conseguiram construir uma relação diferente. Esta sociedade está viciada, não sei se é esta a palavra, habituada, enamorada pelos estados de paixão? Sim, porque isso é propagandeado. É sexy. Exatamente. Isso é um problema, não é? Como disse a Gabriela, isso vende, e sabemos isso, como isso é importante nos filmes e no teatro e nos livros, toda essa situação de paixão, que é, por definição, como eu dizia há bocado, de curta duração. Nós não podemos viver, até biologicamente, não podemos viver sempre apaixonados. Pois, não há coração que aguente, não há corpo que aguente, não é? Não há vida? Não há vida. Bem, há comprimidos, Daniel. Não é? O Daniel chegou a dizer-me, e diga-me se eu estou errado, que dos truques, uma das ferramentas para a saúde de um casal é não se deitarem zangados um com o outro. Disse-me isso. Essa é uma velha história. Mas disse isso, uma velha recomendação. Não é muito científica. Não é muito científica.
Mas é aconselhável. Resolvam, antes de adormecer, resolvam. É aconselhável. Porquê? Porque a noite pode ser boa conselheira ou má conselheira. Pois, os sonhos são tramados. Exato, os sonhos, e quando se acorda às vezes às 5 da manhã, tem-se pensamentos que nós não estávamos à espera de ter, não é? E, portanto, convém estarmos apaziguados quando nos deitamos. Portanto, essa é uma boa recomendação. Enfim, a terapia de casal é absolutamente fascinante, mas é muito complexa, porque os casais são, de facto, muito imprevisíveis. E é um eterno mistério. É um eterno mistério. Tantas mas é um décadas... bom mistério, porque na sociedade do século XXI é essencial nós melhorarmos os nossos relacionamentos. Perguntaram a um terapeuta inglês muito conhecido, o que era importante na relação, estamos a falar agora de casais heterossexuais, que era a pergunta, entre um homem e uma mulher, o que era importante no relacionamento. Ele disse kindness. Gentileza. Muito bem traduzido, porque não é fácil traduzir. Sabe que eu estive com um casal que trabalhou muitos anos na Bélgica e falavam francês um com o outro, e o meu francês já não está assim muito atualizado, de maneira que eu traduzi kindness por delicatesse. Ele disse, professor, que má tradução. Delicatesse é uma coisa pequenina que nós comemos, não é? Normalmente muito gostosa. Exatamente. Muito saborosa. Traduza por gentillesse. Gentillesse. Bom, mas isto parece uma coisa muito simples, mas é uma base muito importante para as pessoas poderem entender, é tratarem-se com ternura e com cuidado e com respeito. E haver palavras proibidas, haver respeito, exatamente. Não é? Ter cuidado com as agressões, não é? E isso, mais uma vez, começa na infância, na relação de pais para os filhos, na violência dos filhos com os pais e dos pais com os filhos na adolescência. E, portanto, esse ciclo de violência que se gera muitas vezes nas idades mais precoces perpetua-se depois na relação conjugal. Estes tempos acelerados, com o algoritmo, a internet à mistura, estamos todos sempre atrasados para alguma coisa. Isto compromete o erotismo, lança a vocês. E ligo também com uma frase da teórica Bell Hooks: o amor é o que o amor faz. Amar é um ato de vontade. Isto é, tanto uma intenção quanto uma ação. Concordam? Concordo absolutamente. Fizeram um coro. Há uma coisa que se chama o trabalho do amor, não é? Portanto, é uma construção, é um trabalho. Exatamente, porque a paixão é um estado de enamoramento, de inquietação, do cérebro. O coração não é tão importante como as pessoas pensam, não é? O coração às vezes acelera, mas o que é importante é o que se passa no cérebro, e já está relativamente bem estudado o que se passa no cérebro apaixonado. Mas esse estado é um estado que é transitório, como eu disse há bocado. E, portanto, o difícil é passarmos depois para uma relação onde continua a haver erotismo. O erotismo é fundamental em todas as fases da relação amorosa. Em todas as idades também? Em todas as idades. No outro dia estive com um jovem de 17 anos que estava muito inquieto porque tinha descoberto que os avós tinham relações sexuais. Não é? Ele achava que isso já da idade dos avós já não se passava. E os avós eventualmente tinham o quê? 60? Não é? Sim, 60 e tal, não é? E portanto é muito curioso essa ideia que nós temos de que não há erotismo, só há erotismo quando as pessoas são novas. Isso é um erro muito importante que nós temos que procurar falar sobre isso. Agora, assume diversas facetas, como é evidente. Pois, outras nuances. E o erotismo é exatamente aquilo que pode salvar a falta de desejo. Se a pessoa quiser ter encontro, e um encontro erótico, precisa de tempo e precisa de vontade. As pessoas às vezes dizem assim, não, mas isto devia acontecer. É uma maçada estar a experimentar e a brincar com os corpos e a acariciar e a ser... Agora, se calhar, delicatesse, com as boas palavras, quer terno, quer ir conhecendo o outro, o corpo do outro. Redescobrir o corpo tempo. Do outro. Exatamente. E as pessoas muitas vezes não querem isto, querem desejo. O desejo ser prévio, forte, e ser isso que leva ao encontro. A fórmula do orgasmo. Como se, exatamente, levasse imediatamente. E parece que o orgasmo também é o lugar onde se deve chegar. Num encontro. O orgasmo e o erotismo não tem que acontecer em ligação direta. Um jogo erótico fortíssimo pode acontecer sem orgasmo. Há explicações ou expressões, contos lindíssimos eróticos em que nem sequer há
os genitais a integrar e nem sequer há orgasmo. E as pessoas dizem que aquilo foi o momento mais extraordinário do encontro sexual que tivemos. Pode ser um olhar, pode ser um jogo de lenços, pode ser... Bom, e hoje com estas coisas, os telemóveis e os sextings e o que se pode dizer, tudo isso são encontros sexuais. E isto é erótico, não é? E há orgasmos que não são, assim, a coisa mais prazerosa do mundo, não é? Também pode acontecer. Pois. Isto são tudo coisas diferentes que nós tendemos a juntar de uma só forma e a querer que aconteça tudo no mesmo bolo com uma cereja lá em cima. São tudo ingredientes que podem ser utilizados de forma diferente e que nós devemos, se quisermos, cuidar ou não. Eu só gostava de acrescentar isto. Nós, técnicos de saúde, nós todos temos tendência a falar do amor muito mais conjugal. E eu gostava de abrir um pouco. Porque tenho sentido também, e sobretudo isto no contexto clínico, que as pessoas, quando não têm relações amorosas, é como se não se completassem. Há um estigma. Porque é também um estereótipo. É como se fôssemos obrigados àquele amor de conjugalidade. Se assim fosse, não teríamos imensos grupos sociais, nomeadamente os grupos religiosos, onde as pessoas fazem atos de castidade. Não seria possível. E estas pessoas são saudáveis. Não sei se vivem bem ou não, não é? Não sei se há algum estudo sobre isso, mas... pode ser qualquer coisa que a pessoa escolhe. Ou seja, esta sociedade que obrigou a um tipo de vida conjugal e nessa conjugalidade a um tipo de sexualidade, eu gostava também que pensássemos sobre isso e perceber que isto faz com que muita gente se sinta em grande sofrimento. Mais uma vez, são códigos que nós juntamos a emoções. O querer cuidar do outro e ter muito amor pelo outro pode não ter nenhum interesse de conjugalidade. Mas isto era importante que todos tivéssemos. É importante reforçar o que a Gabriela disse, porque o século XX e o primeiro quarto do século XXI em que nos encontramos erigiram o amor romântico como suprema felicidade. Se não há amor romântico, as pessoas são infelizes e são frustradas. Felizmente temos recuperado um pouco a ideia que as pessoas podem realizar sem terem amores românticos, e há uma coisa muito interessante que eu tenho verificado, que é o amor pelos animais. Porque se o Bernardo reparar, neste momento há pessoas que têm um animal doméstico e quando esse animal doméstico morre, os animais duram menos que as pessoas, fazem um luto como se fosse a perda de uma pessoa de família. E que é desvalorizado para algumas pessoas. Sim, então estás triste por causa do teu cão, arranja outro. Eu tive uma consulta de uma pessoa que me consultou 20 anos depois, eu com as fantasias de psiquiatra disse, vai-me consultar porque está em demência, e a pessoa disse, não, estou a consultá-lo porque gosta de gatos, eu perdi o meu gato, portanto eu tenho que falar consigo sobre isso. E foi uma perda, como se fosse uma perda de uma pessoa de família. E portanto, há muitas formas de amor, e o nosso cérebro reage de uma forma muito semelhante ao amor da mãe, ao amor do par romântico ou à perda de um animal doméstico. E o próprio cérebro, por exemplo, do cão, porque o cérebro do gato não se consegue estudar porque eles não deixam, não é? Mas o cérebro do cão já tem sido estudado e o cérebro do cão também ativa zonas de amor pelo tutor, como se diz agora, já não se diz dono, não é? E portanto, esta nota da Gabriela foi importantíssima porque essa é uma das causas de alguma infelicidade das pessoas, quando dizem, eu não consegui realizar-me romanticamente. Ou sexualmente, não é? Exatamente. Há muitas outras formas de chegar a isso, não é? E temos de ter cuidado em alguns estudos, sobretudo estudos americanos, que vêm dizer, eu estou-me a lembrar, e tem a ver com isto que nós estamos a falar, este livro que agora o Jonathan Head, julgo que é assim que se chama o autor, Os Jovens Ansiosos, muito interessante. A geração ansiosa. Geração ansiosa, exatamente. E em que fala exatamente dos problemas das redes sociais e dos online, e diz também uma coisa interessantíssima que tem a ver com aquilo que estávamos a falar do corpo e da forma como os pais agora educam os seus filhos, que é por evitamento. A importância que tem, a ver se eu não me perco depois porque é que trouxe este autor, a importância que tem correr riscos. A forma de controlar o medo, a maior forma de controlar o medo é correr riscos. E, portanto, é preciso deixar as crianças correrem riscos para que elas se cresçam sem medo de correr riscos. Porque, senão, cria-se esta geração também de ansiosos. Educá-las para a vida, para as coisas, exato. E agora perdi-me porque uma das coisas que ele dizia, e fui buscá-lo exatamente por isto, tinha a ver com... Já não sei do que é que estava a falar.
Mas já, Perdi-me completamente. já Isto virá. acontece no discurso. Estamos a chegar ao fim e eu agora, já aqui rematando e tentando olhar também para a atualidade, de tudo o que falámos, sobre todos estes assuntos abordados, se pudessem sintetizar uma ideia numa só frase, que frase gostariam que tanto o Governo como o futuro Presidente da República passassem a incluir no discurso público para o país e que fazia falta? Eu Gabriela, diria, Daniel. pegando naquilo que a Gabriela acabou de dizer, o que é fundamental é a educação contra o medo. Nós estamos em risco de criar uma geração de pessoas com medo, de jogarem o seu corpo, de correrem riscos, não terem desafios. Essas pessoas mais tarde vão ter ansiedade social, vão ter grandes dificuldades no seu E relacionamento. pessoas com medo decidem mal e procuram muitas vezes líderes O autoritários. medo é não um péssimo conselheiro, mas sobretudo o que nós estamos a risco de correr é uma série de pessoas que estão inibidas e estão fechadas sobre si próprias. Essas pessoas provavelmente vão ter mais problemas de saúde mental porque vivem completamente constrangidas e receosas de qualquer contacto que possam ter com os outros. Gabriela. Eu penso que comecei com essa pergunta e a minha frase é a frase de Jorge Sampaio. Talvez esteja aqui contaminada pelo Daniel, mas realmente a solidariedade é uma obrigação. Não é uma escolha. Não deve ser uma escolha. E devemos todos aprender a fazer isso. Já agora, se me permites, o que eu queria dizer há pouco era isto. É que em muitos estudos contrapõem um casal e a educação do casal a pessoas que vivem sozinhas. Mas existe, entre uns e outros, uma série de pessoas que não têm solidão, vivem muito bem com os animais, vivem com amigos e estas pessoas não entram nesse esquema dos estudos. Isto é uma questão Ficam que de era fora. importante. Ficam de fora. Portanto, Importa. é muito importante também não considerar que só o acasalamento previne a saúde mental, o bem-estar das crianças, o encontro entre as pessoas. Desculpa ter ido a isto e, portanto, a minha frase final é: a solidariedade é um princípio ético fundamental. Importante. Estamos a terminar e eu lanço rapidamente numa frase, uma pergunta que eu lanço sempre aos meus convidados. Como sabem, o podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas. A pequenas coisas do cotidiano dedicam agora mais tempo e atribuem beleza e interesse. Pequenos prazeres. Música. Música. Ouvir música. E ler. E ler. Ler e animais, não é? Sim, animais, e dos animais, os gatos. Os gatos. Também gosto de gatos. Gabriela. Aprender línguas. Aprender línguas. Estou a perceber que percebo muito melhor o português Italiano. cada vez que aprendo outras línguas. Não é? Italiano está Então, a ser neste momento a língua de Gabriela, base, mas outras línguas. uma Quero aprender frase- grego. Uma frase caprichada em italiano. Vamos. Andiamo via perché siamo al finale. Bravo. Grazie mille. Muito bene, não? Muito bene. Bom, e pergunta extra final. A idade, lançando para vocês, pessoas, Gabriela e Daniel, a idade tem-vos libertado quanto ao prazer? Sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma. É? A idade é um momento de libertação do prazer. Para mim, No teu caso pessoal também? inquestionável. Muito mais prazer. Muito mais prazer porque cada vez mais eu sou mais eu. Daniel. Eu não só sou mais eu, como relativizo mais os conflitos. É das poucas coisas boas do envelhecimento, tem muitas coisas más, mas uma coisa boa é que nós percebemos que os conflitos muitas vezes são desnecessários. Obrigado. Obrigado a ambos. E terminamos assim este episódio especial ao vivo no auditório da Universidade Nova de Lisboa. Obrigado mais uma vez a todas as pessoas que aqui vieram para nos assistir e a quem nos escuta em podcast. Esta nova temporada da Beleza das Pequenas Coisas conta agora com sonoplastia de Francisco Marujo e as fotos foram desta vez assinadas por Matilde Fieschi, que anda por aí a retratar-nos. Para fechar, e a propósito, aproveito para anunciar a estreia de um novo podcast do Expresso. Chama-se e a propósito, O Prazer é Todo Meu. Será conduzido pela médica e sexóloga Mafalda Cruz e falará sobre muitos dos temas que aqui discutimos e sobre aquilo que toda a gente acha que sabe sobre sexo, mas a questão é, será que sabe mesmo? A estreia está marcada para março. Por agora, despeço-me ao som da belíssima voz de A Garota Não, a Cátia Mazari, que com Sérgio Mendes aqui nos encantou com este seu novo, belíssimo genérico. Volto para a semana, desta vez em estúdio, como habitual, com mais uma pessoa convidada. Até lá, tenham boas conversas com empatia.
Muito obrigada. Obrigada, Bernardo, por me teres permitido estar aqui a ouvir esta conversa em direto. Há pequenas coisas que me dão muito prazer. Estar com animais é uma delas. Fazer festinhas a cães e a gatos e a tudo o que apanho na rua é uma delas. Também gosto muito, e hoje em dia perco muito mais tempo nisso, a fazer pequenas panquecas ao pequeno almoço de aveia e banana. E te adoro deitá-las depois no prato e pôr frutas sobre. É um grande pequeno prazer. E outro grande prazer que tenho é ouvir conversas com inteligência, inteligibilidade e grande sensibilidade. Muito obrigada. Só vamos mesmo acabar assim um capítulo pequenino. Obrigada pela vossa atenção. E essa é a beleza das pequenas coisas. 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 Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigada.